ouvintes da Rádio Agia, a sua rádio jovem na internet, é uma curtida aí meio Mato Grosso, né? Não foi sangue latino, né? Mas foi uma música muito bonita. Vamos dizer para a nossa convidada, que é aniversaria amanhã, né? Dia 10 de agosto, nossa Leonina aqui. Bom, gente, a Web TV já está ligada, aí você pode acessar a Web TV e nos ver aqui, tá bom? Aqui de volta as perguntas, a Michele Rocha de Pentecoste, um abraço aí, né? Para todos os profissionais de saúde, da gestão e da educação de Pentecoste. Boa noite, professora Vilani. Gostaria de saber, com relação ao percurso metodológico, interessante essa pergunta, mas especificamente a população e a amostra da pesquisa, qual o percentual quantitativo da população deve se utilizar para definir a amostra, já que para que ela seja considerada de relevância nessa pesquisa? Boa noite, professor Augusto Martins, a professora Vilani, os meus colegas de especialização em gestão. Um abraço, né, ao representante aqui de Pentecoste. Seja se abraçado, obrigado pela participação. Então vamos comentar aqui, gente. Essa pergunta se aproxima muito da pergunta âncora, né? Quem estiver aí na escuta vai perceber qual é a pergunta âncora. Oi, Michele. Ó, o tamanho da amostra, ela é definida em função do problema, né? Se você vai fazer um estudo de análise quantitativa, o tamanho da amostra ele é definido por uma fórmula para população finita ou população infinita, e você tem que ter alguns dados, tipo, qual é a prevalência desse problema, qual a percentagem que ele aparece na realidade. Você tem que definir qual vai ser o seu intervalo de confiança e, consequentemente, o seu nível de significância dos resultados que você vai obter. Com esses dados, você substitui na fórmula e você vai encontrar. Se é uma população finita, tem uma fórmula. Finita é para você e condição, né? Se é infinita, você vai usar outra fórmula. Então, o tamanho da amostra, para que ela seja representativa, depende do tamanho da população, do tipo de problema que você está estudando, do tipo de análise que você vai fazer. Eu queria aproveitar só para fazer uma correçãozinha. Metodologia, método é caminho. Percurso metodológico é uma redundância. Não há necessidade de botar lá percurso. Basta botar metodologia, certo? Procedimento metodológico, você pode usar material e métodos, principalmente nos estudos com análise quantitativa. Então, retire a palavra percurso, porque é uma redundância que você está cometendo. E o tamanho da amostra, isso eu falei, vai depender do tamanho da sua população, porque, e do tipo de análise que você precisa fazer. Os estudos quantitativos, as amostras, em geral, são grandes. Nos estudos qualitativos, há autores que recomendam e orientam que a gente trabalha com o que ele chama de saturação teórica. O que é isso? É quando eu começo a perguntar às pessoas da minha amostra sobre aquelas perguntas que eu elaborei e eu vou ouvindo as mesmas respostas. As pessoas começam a se repetir, então eu digo que houve uma saturação. Eu já não preciso continuar perguntando. Muito embora existam autores, filósofos que dizem que isso não é suficiente não, porque você pode fazer mais uma pergunta e obter uma resposta totalmente diferente, mas a gente não pode ficar coletando dados para ver se encontra algo diferente. Então você pode trabalhar com amostras menores nos estudos que vão priorizar a qualidade, ou seja, aqueles de análise qualitativa. Os quantitativos requerem uma amostra maior e você tem as fórmulas para calcular isso. As perguntas no questionário sobre como é que a gente podia qualificar, né, ou dizer o seguinte, efetivamente, né, que é uma pesquisação, né? Eu acho que essa pergunta ela é assim, primária aqui para que os nossos alunos percebam um pouco de que lugar nós estamos falando.
e comente um pouco, depois a gente volta para lá para as perguntas dos nossos alunos. É a primeira aí, acho que igual a gente cuidar nessa Bom, mexida. a pesquisação é um tipo de pesquisa ativa, onde o problema identificado com a ajuda dos pesquisados, dos atores sociais que vão participar da pesquisa, eles identificam o problema, se discute, todos participam e a pesquisa vai sendo elaborada e ao mesmo tempo o problema vai sendo solucionado. Tem a pesquisa e tem a ação, por isso que a pesquisação. O problema vai sendo solucionado à medida que a pesquisa vai sendo realizada. Então, isso mostra que se fôssemos realmente fazer, se fosse fazer uma pesquisação como uma pesquisa interventiva, vocês têm que fazer as duas coisas, fazer a pesquisa e fazer a intervenção. Você poderá não ter completa, mas você já deve ter alguma avaliação, até porque não é terminar a pesquisa e ir fazer a intervenção. À medida que você vai fazendo, você vai intervindo, você vai pesquisando e vai agindo sobre aquele problema. Aí no final você vai avaliar se o que você propôs, se o que foi feito, não um pesquisador isolado do grupo de pesquisador, que os participantes também são pesquisadores. Se esse grupo todo conseguiu trabalhar de maneira harmônica para chegar à solução. Pesquisação é tudo flores? Não. Mesmo que você vá fazer a pesquisa com as pessoas para solucionar um problema de uma comunidade, existem aquelas pessoas que querem fazer coisas que elas não podem, pelo tipo de pesquisa, pelas questões éticas da pesquisa. Tem pessoas que não têm competência para desenvolver uma pesquisa, mas quer porque acha que vai ter destaque. Isso são coisas que têm que ser equalizadas antes da pesquisa começar. E tudo isso é discutido em grupo, ou assim, reunião tipo seminário. Tudo, não tem nada decidido pelo pesquisador, é decidido com a clientela. É isso que define, é o que qualifica a pesquisação. A pesquisa onde existe um problema, esse problema está incomodando um grupo, o grupo vai se reunir com um pesquisador que é mais experiente para encontrar possíveis saídas, soluções. As soluções que forem aparecendo vão sendo testadas e vão sendo revisados os problemas que ainda restam até que tudo seja plenamente solucionado. Ninguém faz a pesquisação sozinho, você só faz no grupo. E tudo tem que ser decidido no grupo para que todos se sintam corresponsáveis, participantes corresponsáveis. E que você, ao sair desse ambiente, você deve deixar soluções. Por isso que não dá para você fazer da sua cabeça, senão você faz um modelo de pesquisa para mandar alguém fazer alguma coisa. Você não está ajudando a resolver. Você está só dizendo, ó, feijão a gente põe na panela, botar água e bota no fogo. Agora pergunta lá para a pessoa que está dizendo, quando eu tiver cozido, como é que eu sei? Ah, isso aí não sei, não sentido. Aí você não faz a pesquisação como ela deve ser. Professora, gente, nessa queda de internet você pode atualizar aí F5 e voltando ao normal. Nós já estamos percebendo aqui que já voltou tudo aqui ao normal, a audiência está muito boa, tem muitas perguntas, é interessante perguntar agora. Hoje é a primeira web aula, na quinta-feira de ontem tem a segunda web aula. Nós queremos todos vocês, os que também não vieram para vir, nós estamos contando com frequência a participação de vocês. E o conteúdo dessas perguntas estão muito ricas. Então, parabéns a todos os alunos, parabéns à nossa convidada, a professora Vidania Montanha, por estar compartilhando e saber com nós outros aqui. Quer dizer que estou muito feliz com essa web aula, né? Alguns problemas técnicos, mas estamos dando conta. Bom, dando continuidade às perguntas, a Lila Diniz de Fortaleza dá boa noite a todos nós.
Isso, professora Vilani, gostaria de pesquisar sobre o acolhimento da demanda populacional para a odontologia no programa Saúde da Família, utilizando a classificação de risco. Eu posso delimitar o tema, a demanda da unidade de saúde em que trabalho. Vamos também logo aproveitar a Felícia Colares de Fortaleza Sala. Professora Vilani, pretendo trabalhar o tema odontologia como ferramenta de inclusão social. Me preocupa muito a média de habitantes por equipe de saúde, né? E a ausência de políticas que incentivam a melhoria da qualidade da saúde bucal do idoso. Muito bem. Muito bem, Felícia Colares, muito bem, Adriana Diniz. Interessantes sistemáticas que estão sendo geradas a partir desse debate aqui, que já podem ser trabalhados, né, depois, obviamente. Ok? Bom, vamos então conversar um pouco aqui com a Adriana Diniz e a Felícia Colares. Ok? Ah, Adriana, tudo bem. Pode. Você pode delimitar essa classificação de risco para a sua área de trabalho. Até porque isso pode ser considerado para a Secretaria de Saúde, que você está falando, que é aqui de Fortaleza, como um estudo piloto para que seja implantado nas outras unidades de saúde da família, né, no BASF, seja implantada a classificação de risco da experiência que você encontrou no seu trabalho. Certo? Você pode perfeitamente fazer. Seria um estudo piloto, seria um estudo localizado naquela unidade. Então, o resultado está ali naquela unidade, mas o problema do atendimento da odontologia com um profissional para atender mais de uma equipe não é só do seu serviço, é de muitos outros. Então, o resultado que você encontrar, é possível a Secretaria aproveitar isso e utilizar o recurso de classificação de risco para as demais unidades de saúde que ela seleciona. A outra pergunta era da Felícia, né? Baixa aí, baixa, por favor, ou levanta, sei lá. Aí, Felícia Colares. ela me preocupa a média de habitantes por equipe de saúde e a ausência de política de incentivo. Ó, na realidade, o que a gente tem que ver é a questão da saúde bucal não é só do idoso, não. A questão da qualidade da saúde bucal é do Brasil em geral, é considerado um país de desdentados, de pessoas que não têm acesso, né? Você tem um problema de acesso para o serviço de odontologia, para os cuidados de odontologia, existe isso. Então, no caso do idoso, isso ainda está mais ou menos sob controle, mas daqui a mais 10 anos, nós somos o 6º país do mundo com maior população de idosos. E aí, se nós não tivermos agora estudos que apontem a necessidade de ampliar, por exemplo, o PSF precisa ampliar a quantidade de odontólogos para atender essa demanda, para inclusive se preparar para o que vem aí dentro de pouco tempo. Tem que ter um caminho já formado, porque são pessoas que hoje não estão tão idosas, mas daqui a 10 anos estarão, como eu. Não estou ainda tão. E essas pessoas hoje que tem já, quem já tem padrão, algum padrão de qualidade de saúde bucal, daqui a 10 anos vai estar precisando muito mais, porque eu não estou falando nenhum absurdo, se tiver pode dizer, né, assim, não. Vai envelhecendo e vai tendo muito mais problema com o dente. O dente fica mais frágil, o dente quebra, o dente vai carear, você fica, às vezes, uma pessoa mais idosa vai depender de alguém que vá com ela para o dentista. Então vai ter muitos problemas. Então você se preocupar com isso, você tem que mostrar que com a quantidade de habitantes que você atende, que você muitas vezes não tem como dar prioridade para o atendimento de um,
idoso, isso é polo de assistência. E você pode mostrar qual vai ser a melhor relação possível dentro do serviço para que você possa atender bem. Claro, dentro daquele critério de qualidade que vocês sabem muito bem qual é. Muitas vezes falta, e aí eu estou me lembrando de um curso uma disciplina que eu ministrei de pesquisa no curso de saúde pública lá em Crateús, que os colegas dentistas diziam que existia um fórceps X que se chegassem clientes para ser atendido na unidade de saúde, não era atendido porque só tinha um. Tinha que esperar que fizesse o processo de esterilização. E que não é muito rápido o processo de esterilização. Ou então, lavava, fazia uma desinfecção, rezava uma Ave Maria, Deus te proteja para não ter um processo infeccioso. Porque o profissional não vai fazer isso, porque é desumano fazer isso. Então veja, se falta insumos mínimos para a clientela que vem normalmente, imagina para o idoso, que às vezes você tem que utilizar um instrumental mais delicado, ou sei lá, alguma coisa desse tipo. Então tem que mostrar que como está não funciona. E que precisa se preparar para atender a demanda que vem aí, que está vindo com um passo mais largo do que você imagina. Porque o Brasil não se preparou para envelhecer. Mandou familiar, entre aspas, bote aí, controle de nação de mulheres que fizeram laqueadura tubária desnecessariamente, levou a isso. Nós temos uma população idosa, e se essa população não tiver um planejamento de como isso vai acontecer, nós vamos ter muitos sérios problemas. Não só na área de odonto, mas nas outras também. Mas no seu caso específico, acho que você pode e deve fazer isso para mostrar a carência. Bem, professora Pilani, estamos quase no final dessa web aula, gente. Lembrando que, com certeza, olha, passa muito rápido, né? Com certeza a gente não tem condições de atender todas as questões, mas nós vamos estar selecionando aqui, guardando para trabalhar em sala de aula, né? Porque já queria que salvasse esse arquivo, porque ele é um arquivo importante para a gente trabalhar essas questões do processo metodológico, né? Da disciplina aqui de construção do conhecimento, professora Pilani. Temos aí, depois eu vou para o intervalo musical rapidinho, você organiza aí as suas últimas perguntas para a gente poder organizar dessa web aula que tem sido um sucesso até agora, ok?